Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é assim subdividida no capítulo 1, Alegria e Sofrimentos, exemplo de Jesus no capítulo 2, Perder por Jesus no capítulo 3 e no 4, Vencer com Jesus. Tá aí o mapa da cidade de Filipos, fica ali próximo a Tessalônica, próximo a Corinto, a Éfeso. É uma cidade também margeada ali, litorânea, né, próximo ao mar Mediterrâneo. A gratidão de Paulo pela vida dos membros da igreja de Filipos, a importância da proclamação de Cristo, a necessidade da unidade, a importância de exemplos fiéis e a importância da perseverança e disciplina na fé. Esse é um resumo geral aí da carta de Paulo a Filipenses, que é conhecida a Carta da Alegria. Um quadro aí dos temas abordados, né? No capítulo 1 fala sobre a saudação, a oração de Paulo, a prisão de Paulo por pregação. No capítulo 2, a mente de Cristo, o desenvolvimento da salvação, o exemplo de Timóteo e Epafrodito, que eram discípulos de Paulo, que eram alunos que estavam ali aprendendo o ministério. No capítulo 3, faça tudo por Cristo, o exemplo de Paulo. No capítulo 4, exortação à união, alegria, oração e a paz de Deus, disciplina no pensamento, agradecimentos e súplica de Paulo, e a saudação final e bênção. Curiosidades do livro Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, é uma das 4 epístolas da prisão do apóstolo Paulo. Uma delas nós estudamos anteriormente, foi a carta de Efésios. Se você ainda não estudou o livro do Efésios, é só voltar um vídeo antes aqui nesse canal. Você vai poder estudar, ter ali as curiosidades da carta de Paulo aos Efésios. A maioria dos estudiosos acredita que essa carta foi escrita por volta de 62 d.C., enquanto Paulo estava preso em Roma. A igreja de Filipos, no norte da Grécia, foi a primeira que Paulo fundou na Europa. Isso se deu por volta de 50 d.C., durante sua segunda viagem missionária. O texto para você conferir está em Atos capítulo 16. A epístola revela uma igreja que sofria e corria alguns riscos de divisão interna. Possivelmente havia uma tendência à doutrina do perfeccionismo. Foi em Filipos, onde Paulo visitou em sua segunda viagem missionária, que Lídia e o carcereiro e a família foram convertidos a Cristo. Está lá no Atos 16, quando ele e Silas estavam na prisão, e houve ali aquela conversão do carcereiro, e o Atos 16, 31, é um versículo muito conhecido: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você ainda não estudou o livro de Atos, também nesse canal, só voltar alguns vídeos aí para trás, que você vai encontrar o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Filipos era a capital da província romana chamada Macedônia, localizada em território que hoje pertence à Grécia. Seu nome significa pertencente a Filipe. A cidade foi fundada por Filipe, pai de Alexandre Magno, em 358 a.C. Era importante devido à sua localização junto à principal estrada que cortava a Macedônia no sentido leste-oeste, servindo de caminho entre a Ásia e Roma. Filipenses pode ser dividido da seguinte forma: começa ali na introdução, Cristo, a vida do cristão, regozijar-se apesar do sofrimento, o modelo do cristão em Cristo, regozijar-se e servir com humildade, e o objeto da fé, desejo e perspectiva do cristão, e Cristo como a fortaleza do cristão, regozijar-se em meio à angústia, e a conclusão do livro. No primeiro capítulo, Paulo agradece a Deus pela vida de todos da igreja de Filipos e diz ficar alegre quando ora por cada um deles. No capítulo 2, Paulo começa instruindo seus companheiros a seguirem as atitudes de Cristo, sendo humildes em tudo e em tudo venham a fazer e que considere os outros superiores a si mesmos. Filipenses 3, Paulo adverte sobre os judaizantes, que sempre tem essa questão de Paulo exortar por causa da cultura judaica que eles associavam ao cristianismo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele descreve seu passado como fariseu e como desistiu de tudo para seguir a Jesus Cristo. Ele exorta os santos a seguirem seu exemplo e continuarem firmes rumo à salvação. Filipenses 4, Paulo incentiva os santos a sempre se regozijarem no Senhor. Ele os exorta a substituir a ansiedade por oração e ação de graças,
prometendo que desfrutarão a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Filipenses 4, 6 e 7 nos descreve esse ensinamento. Alegria em todas as circunstâncias, mesmo no sofrimento, Filipenses 1. Alegria em servir, Filipenses 2. Alegria na fé, Filipenses 3. E alegria em dar, Filipenses 4. Versículos mais conhecidos aí da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos ou regozijai-vos em outras circunstâncias, em outras traduções. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo seja, porém, conhecidas as vossas petições pela oração e súplica diante de Deus com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o versículo ainda mais conhecido de Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso breve estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Você possa continuar aí estudando a sua Bíblia, tendo a revelação do Senhor e o aprendizado para a edificação da sua vida cristã. E se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.